O que representa quando um presidente da Câmara fala que rompeu com o líder do governo na Câmara dos Deputados? Que assim, quando um casal de namorados decide romper, beleza, cada um vai para o seu canto, eles não são obrigados mais a se falar. Agora, nesse caso, romper não quer dizer não vou falar nunca mais. Eles vão ter que tratar de coisas, porque tem um colégio de líderes, né? Imagina, Lindbergh Farias estará na reunião de líderes. E aí? Não dá para você romper para sempre, né? O que significa romper com o líder do governo? Ainda mais quando é publicamente, Caniato, significa que a relação azedou de vez. E isso vai ajudar a andar algumas pautas de oposição. Mas o problema na política é que nós sabemos que rompeu esta semana, mas pode reconciliar daqui a 2 semanas, né? Então a gente nunca sabe como é que essa gangorra é, nunca é para valer. E é sempre uma história que aumenta também a barganha política. Agora, Hugo Mota parece que quer fazer algum agrado à oposição com este rompimento. E o maior agrado que ele pode fazer é colocar este projeto em votação da dosimetria, e já sabendo que parte da oposição vai apresentar um destaque tentando a anistia ampla, geral e restrita. E aí deixa a bomba no colo da bancada governista para segurar o rojão. Oportunidades se abrem a partir desse aparente rompimento, Beraldo? Não se abrem, sem dúvida alguma. Há espaço hoje para que a Câmara priorize aqueles projetos que estão alinhados com o interesse da população brasileira e também ali do universo político, como no caso da anistia, que houve um acordo para a eleição de Hugo Mota à presidência da Câmara e depois esse acordo foi descumprido, porque Hugo Mota recuou e não quis, até agora, criar uma animosidade com o governo. Então, isso tudo pode mudar. Agora, é preciso que o presidente da casa consiga se fortalecer junto a seus pares e que esteja preparado para aguentar a reação, porque o governo não vai apanhar calado. O governo também tem os seus instrumentos de retaliação, especialmente no momento em que a gente está vendo o uso de órgãos do governo, digamos assim, envolvidos em constantes ataques a empresas, negócios e tal, que chegam nos opositores do governo. Esse caso, por exemplo, do Banco Master, é um caso que evidencia muito isso em razão das conexões políticas que existem e que estão sendo exploradas aí pela imprensa do dono do Banco Master, que hoje está preso, e que tinha uma vida ali de muitas festas e muita curtição com algumas figuras importantes da política, mas que hoje estão em oposição ao governo. Então, não sabemos, em algum momento pode sair aí algum tipo de delação premiada, alguma coisa assim, e chacoalhar essa árvore de uma maneira que a gente nem imagina. Entretanto, hoje, como o Dávila falou, no dia de hoje, parece que a vida do governo no Congresso Nacional ficará bem mais difícil. E termino fazendo uma ressalva aqui, Caniato. Caso não haja nenhuma bomba atômica estourada nos próximos meses, o governo vai chegar no ano eleitoral com uma situação econômica lamentável, um orçamento para 2027 completamente inviável e fictício e sem ter avanços concretos em pautas importantes dentro do Congresso Nacional. Ele não terá história para contar durante a campanha eleitoral. E o próprio Bolsa Família, que é o grande instrumento, a grande arma do governo para garantir o seu volume, a sua base imensa de votos dos beneficiários, também estará ameaçada a partir de 2027. Pois é, uma pessoa escreveu aqui, nem a COP poderá ser mencionada na campanha eleitoral de 2026. É verdade. Deixa eu passar para o Mota. Mota, como você recebeu essa notícia do rompimento entre o presidente da Câmara dos Deputados e o líder do governo na Câmara Federal, e o que pode representar esse rompimento? Algo momentâneo? Pode ser revertido ou é algo que o governo deve se preocupar? O nosso espectador não sabe muito bem qual é o significado dessa notícia, desse rompimento. Eu também não sei. Será que isso significa
que algumas pautas importantes que desagradam ao governo agora vão começar a andar no Congresso? É possível. A indicação de Guilherme Derrite como relator do PL antifacção foi um primeiro e excelente sinal. Segurança pública e anistia são as duas grandes pautas a serem abraçadas pela oposição. Tomara que esse rompimento ajude com isso. Pois é, tem vários aspectos que a gente precisa destacar. O Dávila já está de volta com a gente? Tá bom, daqui a pouco o Dávila vai trazer também a análise sobre a situação que envolve agora a indicação do presidente da República, o AGU Messias, né? A análise que o Senado deverá fazer dessa indicação do presidente da República. Então agora o Dávila de volta. Dávila, essa notícia nós dividimos em duas partes. Primeiro, essa situação que envolve Hugo Mota e o rompimento com Lindenberg Farias. E a segunda parte indica a manifestação do presidente do Senado, falando que a indicação da presidência da República para avaliar o possível novo ministro do Supremo, isso ficará para um momento oportuno. E aí, 1000 reflexões a respeito do que significa isso, né? Mas é óbvio que muitos lembraram do que aconteceu com o mesmo Davi Alcolumbre na gestão de Jair Bolsonaro, quando indicou André Mendonça. Meses se passaram, né? Será que a gente vai se deparar com a parte 2 desse filme? A parte 2, Canhato, é o retorno. Esse retorno é o seguinte: quanto mais tempo passa, mais difícil é para construir o consenso em torno de Messias. Este é o grande problema, porque hoje a escolha de um membro do Supremo Tribunal Federal não é mais, como o Cristiano Beraldo gosta de lembrar, o notório saber jurídico. É a notória conexão político-ideológica. Este é o critério hoje para escolher membros para o Supremo. Então, quando torna-se uma questão de notória ligação político e ideológico, é preciso costurar muito bem os votos no Congresso. E com este mau humor que o presidente do Senado já tem em relação ao nome de Jorge Messias, porque, na verdade, ele gostaria de Rodrigo Pacheco, já é uma coisa que dificulta muito. E dando esse chá de cadeira, vai ficar mais difícil ainda. E o governo vai ficar cada dia mais nervoso, porque a não aprovação de um ministro do Supremo Tribunal Federal seria um fato inédito na história da República. Será que nós iremos nos deparar com uma situação como essa? Mas você, Cristiano Beraldo, essa manifestação de Davi Alcolumbre sobre a avaliação em um momento oportuno. É super vaga essa resposta, né? Não, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, os 9 meses que o próprio Davi Alcolumbre, quando ocupava a presidência da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, levou para colocar em discussão a indicação de Jair Bolsonaro de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal, demonstram que o senador Davi Alcolumbre não só tem experiência, mas disposição para realmente sentar em cima dessa indicação e fazer com que o governo sue a camisa para conseguir colocar essa pauta para andar. Se houver a repetição do prazo, quer dizer, 9 meses, a gente está falando de encaminhar essa indicação já às vésperas do período eleitoral, porque mês de julho de 2026, os partidos já terão as suas chapas definidas. E, a partir daí, é um pega para capar. Não há mais expectativa de benesses do governo. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu, não receberá mais. E, portanto, os senadores terão bastante mais autonomia e motivação, digamos assim, para votarem nessa indicação conforme, não a sua convicção, porque nunca é sobre convicção, ou normalmente não é sobre convicção, mas sim conforme o interesse político que cada um terá naquele momento. Se as campanhas que eles estarão participando são campanhas que dependem do governo, votarão a favor. Mas se houver uma maioria de senadores que estiverem abraçados em projetos que vão contra o governo federal, certamente o nome de Jorge Messias não será aprovado naquele momento do calor da campanha. Portanto,
ficou uma situação delicada para o governo federal. E o curioso, Candiato, é que o presidente da República está cansado de saber quem é Davi Alcolumbre e das maldades que ele é capaz de fazer. E me surpreende o presidente ter optado por uma ruptura com Davi Alcolumbre. E Davi Alcolumbre, ao que parece, está levando essa ruptura às últimas consequências. É claro que estamos falando de Brasil, estamos falando da política brasileira. Sempre há uma forma de consolar, de recompensar alguém que está frustrado, que está chateado com o governo federal. Afinal de contas, nós, o povo brasileiro, os contribuintes brasileiros, garantimos dezenas e dezenas e dezenas de bilhões de reais que são destinados a esta casta, não do funcionalismo público, mas essa casta da sociedade brasileira que gasta esses bilhões como se deles fossem e não tem nenhum compromisso com a população que garante a arrecadação, e sim com seus interesses eleitorais em cada região. Pois é, o Beraldo lembrou desse atraso para avançar com o processo de sabatina com André Mendonça, né, na época, e muitos meses se passaram, e eu consegui resgatar uma notícia da época, Alcolumbre dizendo que a demora era normal, e aí o veículo em questão conversou com 2 senadores que disseram que Alcolumbre estaria adiando sem qualquer fundamento a sabatina de André Mendonça. Eu fico pensando, bom, se demorou 9 meses para avançar com o processo e não tinha fundamento nenhum, você até me socorre, Beraldo, se você se lembra de alguma coisa. Fico imaginando agora, né, que tem um fundamento. Seria por conta da situação que envolve a não indicação de Rodrigo Pacheco. Tinha alguma situação específica? Foi levantado algo à época? Você se lembra ou não? Tinha uma justificativa, um conjunto de justificativas que o governo federal não estava atendendo às expectativas do Davi Alcolumbre, mas não era nada tão evidente como é agora. Até porque Rodrigo Pacheco é uma pessoa muito benquista dentro do Senado e a sua não indicação gerou frustração muito grande ali dentro da casa. Pois é, muitos inclusive entendem que o governo federal comprou uma briga com Davi Alcolumbre ao não indicar Rodrigo Pacheco. Você, Mota, a sabatina acontecerá em um momento oportuno, disse Alcolumbre. O que eu posso comentar a respeito disso, Candiato? Eu acho pouco provável qualquer resultado que não seja a aprovação do indicado. Pelo que eu sei, só aconteceram 4 casos na história do Brasil de alguém indicado para a Suprema Corte não ser aprovado. E os 4 casos ocorreram em 1894, durante o governo do Marechal Floriano Peixoto. Então eu acho pouco provável que isso aconteça. O melhor que se pode esperar é um atraso. Mas de que adianta o atraso? Qual é o benefício que o cidadão brasileiro vai usufruir com isso?